Before I begin my message tonight, Antes de começar a mensagem desta noite, I'd like to clarify a point I made this morning to my dear Presbyterian brethren. eu gostaria de esclarecer um ponto que eu nesta manhã mencionei para os meus irmãos presbiterianos, principalmente. Possibly I didn't give the right wording or intonation or something, but they didn't get the exact message I wanted to convey about catechism. Nesta manhã, eu não sei se eu não usei a palavra certa, o conceito certo, a entonação certa, mas não ficou muito clara a ideia de catecismo que eu quis comunicar. I was referring to the Westminster Shorter Catechism, which I used this morning for a definition of the word repentance. Eu estou me referindo ao catecismo reduzido de Westminster, ao qual eu me referi essa manhã sobre a definição de repentance? Arrependimento. The reason I used that catechism this morning was because it offers the best definition on repentance that I could possibly find. A razão de eu ter usado essa referência a esse catecismo é porque tem a melhor definição dessa palavra, desse conceito arrependimento que eu já vi. Charles Spurgeon thought so too, because he used it in his catechism, a Baptist catechism. Charles Spurgeon também assim pensava, porque ele usava isso no seu catecismo batista. The Shorter Catechism is the one that I teach my children, even though it is Presbyterian and I am Baptist. Esse catecismo reduzido é o que eu ensino aos meus filhos. Apesar de ele ser presbiteriano e eu ser batista, eu ensino isso para os meus filhos. Hello? It's being promoted. Promoted? It's being promoted. Oh, it's being promoted. Thank you. Yes, it should be. That's the one that I teach my children. My children are memorizing that catechism. Os meus filhos realmente estão decorando, memorizando esse catecismo. So I have a great appreciation for the Presbyterians who put that together. Então eu tenho uma apreciação toda especial para pelos presbiterianos que elaboraram esse catecismo. The Westminster Confession and the Baptist Confession of 1689 are almost identical, except for a few minor differences. Há uma grande semelhança entre o catecismo batista e esse outro catecismo, que foram feitos mais ou menos na mesma época, pequenas diferenças apenas. In fact, James Pettigrew Boyce, who is one of the first leaders of the Southern Baptist, sat under Charles Hodge at Princeton. Aliás, James Boyce, que foi um dos primeiros batistas do Sul, de proeminência, ele esteve debaixo da orientação, what was the name of the other fellow? Charles Hodge. Sob a liderança de Charles Hodge na Inglaterra. And for those of you that may think that catechisms are not a Baptistic type thing to do, e para aqueles de vocês que acham que catecismo não é uma coisa muito comum entre os batistas, that's another sign of the decline of love for theology within the Baptist ranks. Isso é mais uma demonstração do declínio do amor pela teologia nos arraiais batistas. The Sunday School Board of the Southern Baptist Convention asked J.L. Dagg to write a catechism that could be used among Southern Baptists. A diretoria do Departamento de Escola Dominical da Convenção Batista do Sul solicitou que Dagg, que escreveu aquele manual de teologia, que ele escrevesse um catecismo para constar da escola dominical. But he was unable to do that because of his health. Mas ele não pode fazer isso por causa da sua saúde precária. But we still have Boyce's Catechism and Broadus' Catechism. Mas nós ainda temos o catecismo de Boyce e de Brodus. And before that, Benjamin Keach. E antes disso, Benjamin Keach também escreveu um catecismo. The Southern Baptists did publish catechisms, one especially for boys and girls and the uneducated, to be used in Southern Baptist life. Os batistas do Sul já produziram catecismos os mais variados, especialmente um para meninos e meninas e outros para pessoas que não tinham instrução, não sabiam ler e escrever. I highly recommend that you use catechisms to train your children in the Word of God.
Eu recomendo grandemente que se faça uso de catecismos para ensinar e instruir as crianças na palavra de Deus. Martin Luther would also be happy. Martinho Lutero estaria feliz com essa minha recomendação. My assigned topic again tonight is the doctrine of election. Nós estamos voltando àquele assunto designado para o momento desta hora, que é a eleição. And I told you last night, after I gave you a definition of the word, that I had 10 points that I wanted to speak to concerning the doctrine of election. E eu disse ontem à noite, depois de dar a definição para vocês, que havia 10 pontos que eu queria citar para vocês com relação à doutrina da eleição. When we understand the condition of man in Ephesians 2, 1 through 3, we have to ask, how is heaven going to be populated? Quando nós conseguimos compreender a condição do homem descrita ali em Efésios 2, 1 a 3, nós temos que nos fazer a pergunta: como é que o céu será populado? But God, in His sovereign wisdom, has made provision to save such sinners as that. Mas Deus, na sua sabedoria soberana, fez a provisão para salvar pecadores tão degradados como os ali descritos. I stated last night that election is the fountainhead of all the blessings of the redemptive purpose of God. Eu citei ontem à noite que a eleição é a fonte de onde emanam todas as bênçãos ligadas à salvação do homem. And that everyone believes in some type of election because the word is used 50 times in the New Testament. E que todos creem em algum tipo de eleição porque a palavra aparece 50 vezes no Novo Testamento. I gave you a definition of election, which means to choose, to single out, to call out. Eu dei uma definição de eleição que significa escolher, chamar, tirar de dentro de. To call out from or out of a common lump. Tirar de dentro de um grupo comum, um montão comum, literalmente. A specific number of objects that whose number or which number will not increase nor diminish. E tirar desse grupo comum um número específico que não será alterado nem para mais nem para menos. And this act of singling out is done with a special love from or in distinction from all the others of the same rank and condition. E esse escolher desse grupo comum é feito através de um amor que é direcionado a essas pessoas em diferença ao amor dado aos outros. The word predestination in the Bible means to foreordain, to foreappoint. A palavra predestinação na Bíblia quer dizer pré-ordenar, pré-determinar. Prohorizo suggests looking at the horizon to see the place where the sky and the land are separated. Como nós já dissemos ontem, a palavra grega prohorizo sugere a visão do horizonte, de onde vem essa palavra, onde há a diferença entre céu e terra. It is the boundary between the sky and the earth. É na realidade o limite entre céu e terra. When I was going to come to Brazil, I mapped out the course in which I was going to use to come here. Quando eu vim para o Brasil, eu fiz um mapa da rota que eu iria fazer para chegar aqui no Brasil. We drove to Phoenix, flew to St. Louis, to Miami, to Asunción, to São Paulo. Eu fui de carro até Phoenix, no Arizona, depois eu voei, repeat the route please, St. Louis, Miami. depois Miami, depois Asunción, no Paraguai, e São Paulo. I marked out or set the boundaries of my course. Eu eu delimitei os limites do meu traçado, do meu rumo. Actually, it was my travel agent that mapped out the course that I would go. Na verdade, quem fez isso foi o agente de viagens. That is predestination. Isso é predestinação. I gave you James Pettigrew Boyce's definition of election last night. I would like to give you one from the Abstract of Principles. Eu já dei a definição de Boyce sobre eleição. Agora eu quero dar uma que vem do Abstract of Principles. It's what
It is what men, professors at Southern Baptist Seminary, agree to teach by. Ok, é uma síntese de princípios que os professores batistas do Sul concordaram em ensinar a partir daí. The definition of election is God's eternal choice of some persons unto everlasting life. Eleição é a escolha de Deus de algumas pessoas para a vida eterna, not because of foreseen merit in them, não porque ele anteviu mérito nessas pessoas, but of his mere mercy in Christ. mas por causa de sua mera misericórdia em Cristo. In consequence of which choice they are called, justified and glorified. E como consequência dessa escolha, eles são chamados, justificados e glorificados. And in the fundamental laws of the Southern Baptist Theological Seminary, E nos princípios fundamentais do Seminário Batista Teológico do Sul, on April 30th, 1858, isto escrito em 30 de abril de 1858, provision is made that all professors would sign this abstract of principles whenever they become a professor there. Se tornou uma exigência que todos os professores que viessem a lecionar ali assinassem esse tipo de declaração de fé. Professors at Southern Seminary still have to sign this, but they don't teach it. A verdade é que hoje em dia os professores continuam assinando esses mesmos princípios, mas infelizmente não o ensinam mais. We covered 8 of our 10 points last night. Ontem nós cobrimos 8 dos 10 pontos que eu disse que haveria de cobrir. Number 1, God does the electing. Primeiro, Deus é quem efetua a eleição, o eleger. Number 2, God chooses individual people. Deus, número 2, escolhe indivíduos. And that is in distinction from electing a whole church or nations. Isso para contrastar com eleger uma igreja toda, ou eleger uma nação toda. Election is God choosing unto salvation. That's number 3. Número 3, eleição é Deus elegendo para a salvação. It is not to some gospel privileges or status in his church. Não meramente para algum status especial, espiritual, ou alguma tarefa especial. Fourthly, God chooses in eternity. Em quarto lugar, Deus escolheu na eternidade passada. That means election of these individuals actually took place before the world was ever created. Ou seja, a eleição desses indivíduos ocorreu antes do mundo ter sido criado. Number 5, God chose with reference to his own dear son. Deus escolheu com referência ao seu próprio filho Jesus Cristo. These specific individuals were transferred from the Father to the Son in order to save them. Esses indivíduos escolhidos foram transferidos do Pai para que o Filho os pudesse salvar. Number 6, God chose his elect on no other revealed basis but the exercise of his sovereign will. Deus, em sexto lugar, escolheu essas pessoas com base. Repeat the last part, please. But the exercise of his sovereign will. Ok, ele escolheu essas pessoas com base no exercício da sua vontade soberana e não por qualquer outro motivo. And we certainly do not believe that is arbitrary, but it is precision and sovereign design. E nós não cremos que isso é arbitrário, mas que é preciso e que é um projeto soberano. We end up asking, why me, when others are passed by? E nós terminamos por afirmar, por que eu, quando outros são deixados de lado? Why me, when I feel myself to be the chief of sinners? Por que eu, quando me sinto o principal dos pecadores? And the answer is to be found in no other place except the exercise of God's sovereign will and his grace. E a resposta pode ser encontrada somente no fato de que Deus exercitou a sua vontade soberana e exercitou a sua graça para conosco. Number 7, God chose the means by which the elect would receive redeeming, sanctifying grace. Número 7, Deus escolheu o meio pelo qual os eleitos iriam receber essa graça salvadora.
And he does that by means of Jesus dying on the cross to rescue them, E ele efetuou isso através da morte de Jesus na cruz para resgatá-los, by means of the message of the gospel being preached, por meio da mensagem do evangelho que é pregada, and by means of sinners exercising repentance and faith in Jesus e Christ. por meio dos pecadores exercerem fé, colocarem fé em Jesus e se arrependerem de seus pecados. So when we say unconditional election, that does not mean there are no conditions that God requires. Então, quando falamos em eleição incondicional, não estamos dizendo que não haja condições que precisam ser preenchidas. But he does require repentance and faith, but they are simply conditions that man in his natural state cannot accomplish. Ele certamente requer fé e arrependimento, mas são condições que o homem, por si só, na sua condição natural, não pode produzir. And number 8, God chose with a specific purpose to accomplish in the elect. Em número 8, Deus escolheu um propósito específico para cumprir nos seus eleitos. And that was to make them his own dear sons, whose chief characteristic is holiness. E isso significaria Deus nos tornar seus filhos, e a característica principal desses filhos é a santidade. For our 9th and 10th point, let's go to Ephesians 1. Para os nossos pontos de número 9 e 10, vamos lá para Efésios capítulo 1. The 9th point is God chose in view of the end that he had for himself. Deus escolheu, é o ponto número 9, tendo em vista o fim que ele tinha para si mesmo. And that purpose was to gain for himself glory. E o propósito final disso era obter para si mesmo, Deus, glória. You see that in Ephesians 1:6. Nós vemos isso em Efésios 1:6, que diz: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. To the praise of the glory of his grace. Para o louvor da glória da sua graça. When God's elect people are finally and ultimately glorified, quando esses eleitos forem finalmente glorificados, and heaven is populated with his sons that are irreprovable in his sight, e quando o céu, portanto, for populado por esse povo de Deus, esses filhos de Deus que serão aos olhos de Deus irrepreensíveis, God's grace will be on display like nothing else could ever bring it to such a display. A graça de Deus será mostrada de uma forma que de uma outra maneira, nenhuma outra maneira poderia ser tão claramente demonstrada. Let's really understand the impact of what this verse is saying. Vamos procurar entender o impacto que está por trás desse versículo. That the God of infinite wisdom, in deciding what will bring him greatest glory for his attribute of grace, então Deus infinito, o Deus que saberia que nada viria de trazer tanta glória para a sua graça, designed a plan of redemption whereby he would reach down and gather some of the fallen sons of Adam. Ele traçou um plano no qual ele haveria de resgatar, de pegar para si alguns dos filhos caídos de Adão. And change their hearts and make them his sons and bring them to glory irreprovable in his sight. Então modificar os seus corações, o seu estilo de vida, trazê-los para a glória, tornando os seus filhos irrepreensíveis. His grace will be on display. A sua graça estará, por assim dizer, na vitrine. And this grace will have a manifestation of glory. E essa graça terá uma tremenda manifestação de glória. And all of the heavenly host and the people of God will praise him for the glory of his grace. E todos os exércitos do céu e o povo de Deus louvarão a Deus pela sua graça. The 10th point. O ponto número 10. God's election is immutable. A eleição de Deus é imutável. It cannot fail and it cannot be frustrated. Ela não pode falhar, ela não pode ser frustrada. Not the events of history, nor the will of man, nor the fickleness
of humanity, nem os eventos da história, nem a vontade do homem, nem toda a transitoriedade dos eventos ao nosso redor. God's purpose will be brought to that final conclusion where His grace will express great glory and we all will praise Him. O plano de Deus será trazido para finalmente expor essa glória da graça de Deus e nada haverá de mudar isso. Now, can we turn now to Romans chapter 8? Vamos abrir agora para Romanos 8. Romanos capítulo 8. The rest of my time tonight I would like to spend speaking to you about the foreknowledge of God. No restante dos momentos desta noite, eu gostaria de estar falando sobre o pré-conhecimento de Deus. I would like to have read Romans 8:28 through 30. Eu gostaria que nós lêssemos Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Is Romans 8:28 a popular verse in the churches of Brazil? Será que Romanos 8, 28 é um versículo bastante popular nas igrejas do Brasil? Huh? É? Popular? Did we ever look at the end of that verse? Será que nós gostamos de olhar para o final desse versículo? The promise is to the called who have been called according to His purpose. A promessa é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. And the chief characteristic of the called is that they love God. E a característica principal desses chamados é que eles amam a Deus. But the word we want to look at tonight is in verse 29. Mas o que nós queremos destacar esta noite está no versículo 29. It's the word foreknew. É a palavra dantes conheceu. É a expressão, é two words in Portuguese. Okay. But it communicates the idea. There might be a confusion of words between Greek and English and Portuguese. Talvez haja uma confusão de palavras quando a gente leva em conta que existe grego no meio, existe inglês, existe português. But hopefully through our study tonight we might have an understanding of what that word means. Mas a nossa esperança, o nosso desejo é que com o estudo dessa noite nós possamos esclarecer o significado dessa expressão. In verse 29 and 30 you see a 5-link chain. Nos versículos 29 e 30 nós vemos uma corrente que tem 5 elos. The first link is foreknew. O primeiro elo é dantes conheceu. And then predestined, called, justified, glorified. Depois vem predestinados, chamados, justificados e glorificados. It's a 5-link chain that does not break anywhere. É uma corrente de 5 elos que não se parte em lugar algum. Every single person that is foreknown is predestined. Toda pessoa que Deus dantes conheceu, ela é uma pessoa que é predestinada. And every person that is predestined is called. E toda pessoa que é predestinada é uma pessoa chamada. If you remember our Revelation 17:14 last night, Se vocês se lembram do versículo de ontem à noite em Apocalipse 17:14, those in heaven are the called, the chosen, the faithful. aqueles lá no céu são os chamados, os escolhidos, os fiéis. And we said the word called means to be seized upon with irresistible authority. E nós dissemos que a palavra chamados significa aqueles que são convocados com um chamamento irresistível. In fact, a better word than authority is superiority. Irresistible superiority. Aqueles que são convocados com uma superioridade irresistível.
Everyone who is predestined is called, and everyone who is called is justified. Todos aqueles que são predestinados são chamados, e todos os que são chamados são justificados. So we saw this morning that those who are justified by faith. E nós vimos claramente esta manhã que os que são justificados o são pela fé. So faith, on our part, comes in between calling and justification. Então a fé, quando se trata de nós, ela entra bem aqui no meio entre chamamento e justificação. Everyone who is called is justified. Todos os que são chamados são justificados. Now that's a powerful call, a certain call. É um chamamento poderoso, é um chamamento certo, com certeza, That guarantees justification. que garante em si a justificação. And everyone who is justified is glorified. E todos os que são justificados são também glorificados. And that means they will have a glorified body and live forever in the glory of God's heaven. E isso significa que terão um corpo glorificado e viverão para sempre na presença gloriosa de Deus. So with the 5-link chain, you can see there are no breaks in the chain. Então, quando nós olhamos para essa corrente de 5 elos, nós percebemos que não há nenhum elo quebrado nessa corrente. It matters greatly what the word foreknew means. Mas há uma grande importância nessa expressão, o significado dessa expressão do versículo 29, dantes conheceu. I'd like to give you the 2 classical views that have come down through history. Eu queria compartilhar com vocês as duas visões clássicas que existem através da história para essa expressão. The Arminian's position is this. A posição arminiana é a seguinte. Paul is saying God predestined to salvation Paulo está dizendo que Deus predestinou para a salvação those whom he knew would respond to gospel preaching. aqueles a quem ele sabia antecipadamente que haveriam de reagir positivamente à pregação do Evangelho. Those whom he saw by their own free will would repent of their sins and believe the gospel. Aqueles que Deus viu que pelo exercício de seu próprio livre-arbítrio haveriam de se arrepender e haveriam de crer no Evangelho. They say God knew beforehand which sinners would believe. Eles dizem, os que creem assim, que Deus sabia de antemão quais seriam os que creriam. And on the basis of their free choice of him, he predestined them to salvation. E baseado na livre escolha destas pessoas que Deus já conhecia, ele os predestinou. The bottom line is it's an attempt to salvage the dignity of the free will of man. Analisando isso friamente, é uma tentativa de enaltecer o livre-arbítrio do homem. The Calvinist position rejects that definition of the word foreknowledge. A segunda abordagem, que é a abordagem calvinista, ela rejeita essa... Rejects that definition of the word. Ok, ela rejeita essa definição da palavra, dessa expressão dantes conheceu. And consequently their explanation of this text. E consequentemente a explicação que os arminianos dão para esse texto. And they do it on 2 grounds. Number 1, E faz essa rejeição baseada em 2 argumentos. Primeiro, the Arminian interpretation of the word foreknowledge a interpretação arminiana dessa expressão dantes conheceu is not in keeping with the meaning of the language. não está coerente com o significado da linguagem que é usada. To have some mental knowledge of a future event is not what that word means. Ter alguma presciência do que haverá de acontecer no futuro não é o que esse termo está querendo dizer. And the second ground that the Calvinists would reject this E o segundo definition, argumento para que o calvinista rejeite esse argumento do arminiano it is also out of harmony with the rest of the scriptures and what they teach. É que essa definição ela está fora de harmonia, de sintonia com o restante do ensino das Escrituras. But tonight for our study, we'll just concern ourselves with what the actual word, actual
actually means. Mas para o nosso estudo dessa noite, nós vamos nos ater tão somente ao significado literal da palavra And how it's used in different places in the Bible. e como ele é usado nos vários locais que ele aparece na Bíblia. The Calvinist position, I've spoken to you of what they reject. Let me tell you what they believe. Agora eu vou dizer o que a posição calvinista crê, já que eu disse o que ela rejeita, né? They believe the word means this: God set his heart upon certain individuals. Eles creem, os calvinistas, que a expressão a que Dantes conheceu diz que Deus colocou o seu coração, voltou-o para certos indivíduos. These he marked out and predestined to be saved. A esses ele salientou, ele marcou e os escolheu para serem salvos. Aliás, predestinou para serem salvos. Look at the text and see what it does not say. Vamos olhar para o texto e ver o que ele não diz. It does not say God knew something about particular individuals. O texto não diz que Deus sabia alguma coisa a respeito de certos indivíduos. It doesn't say that he knew that certain individuals would believe in the future. Não diz que ele sabia que certos indivíduos haveriam de crer no futuro. It says God knew the individuals themselves. O texto está dizendo que Deus conhecia os próprios indivíduos. Do you see that? Vem a diferença? He knows the individuals in their persons. Ele conhece os indivíduos na sua individualidade, cada um pessoalmente. The word is the equivalent of foreloved. Esta palavra, o equivalente a ela seria aos que Dantes amou. We've spoken of Deuteronomy 7. Would you look at that with me, please? Nós já falamos de Deuteronômio 7 antes. Eu peço que os irmãos abram lá em Deuteronômio 7. Would you read Deuteronomy 7, verses 6 through 8? Versículos 6 a 8 de Deuteronômio 7. Speaking of the nation of Israel. Ele está falando sobre o povo de Israel. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer povo. Mas porque o Senhor vos amou e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. We might question the justice of God in choosing Israel above any other nation in the earth. Nós poderíamos até questionar a justiça de Deus no fato de que ele escolheu Israel e não escolheu qualquer outro povo no mundo. He made Israel to be a special treasure to himself. Ele tornou Israel como um tesouro pessoal para ele. And he takes great care in verse 7 to say to us it was nothing about Israel, anything they do or could be, that would make him love them. E no versículo 7, Deus deixa muito claro para nós que não havia nada em Israel que pudesse motivar essa escolha de Deus. Não havia nada neles que motivou Deus a escolhê-los. The only reason God gives as to why he chose Israel, apart from all the other nations, was because he loved them. A única razão clara que o texto nos dá para essa escolha que Deus fez com relação a Israel e não com relação a qualquer outra nação é porque Deus os amou. The word foreknew or foreknowledge means to have an intimate regard for. Esta expressão, os que Dantes conheceu, significa ter um afeto, um cuidado peculiar, íntimo por aquela pessoa. To have an intimate relationship with. Ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Beforehand. De antemão.
Kittle's Theological Dictionary of the New Testament O dicionário teológico de Kittel do Novo Testamento says what this word foreknowledge means. dá a definição dessa expressão dantes conheceu, Foreordination, pré-ordenação, election. eleição. Whom he elected, he predestined. Aqueles a quem ele elegeu, ele predestinou. Sounds like Ephesians 1, 4 and 5. Parece com Efésios 1, 4 e 5, que nós já lemos. Now, God has always possessed a perfect knowledge about all events, past, present, and future. É lógico que Deus sempre possuiu uma ciência, uma consciência completa de todos os eventos, presentes, passados e futuros. Jesus said he knows when a sparrow falls to the ground. Jesus disse que o Pai sabe quando um pássaro cai no chão. He has all the hairs of your head numbered. Ele tem todos os cabelos da sua cabeça devidamente cadastrados. Some hairs are not too hard to number. Algumas dessas cabeças não são tão difíceis de cadastrar assim. Isn't that amazing knowledge that God can know how many hairs are in all of these heads? Não é um conhecimento simplesmente maravilhoso nós pararmos para pensar que Deus sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada indivíduo? He knows everything about everybody, including the thoughts and the intents, attitudes of your heart. Ele sabe absolutamente tudo quanto a todos, inclusive os pensamentos e as intenções interiores do coração. Your heart is open and on display before the eyes of Almighty God. O seu coração diante de Deus é uma vitrine aberta. Ele sabe de tudo que se passa ali dentro. But he also says in our text that those whom he knew beforehand, Mas o nosso texto diz também que aqueles que ele dantes conheceu, he also predestined, called, justified, and glorified. ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. So he's aware of all men. Então ele está ciente de todos os homens. But all men are not going to be glorified and go to heaven. Mas nem todos os homens vão ser glorificados indo para o céu. The Bible does not teach a universal salvation. A Bíblia não ensina uma salvação universal. So it follows that not all men are foreknown in verse 29. Então segue-se que nem todos os homens são dantes conhecidos, olhando para o versículo 29. Now, the reason the Arminians are forced to add a qualifying notion to this text A razão pela qual os arminianos são forçados a adicionar uma noção qualificadora a esse texto, whom he did foreknow, who would believe, he predestined, quem ele sabia que haveriam de crer, ele predestinou. no, that's not in the text. Isso não está no texto. The reason they add that qualifying clause is that their theological system demands it. A razão pela qual eles incluem essa cláusula qualificadora é porque o seu sistema teológico assim o requer. But that is irresponsible and unacceptable exegesis. Mas isso é uma exegese irresponsável e inaceitável. Come with me to Genesis 4. Vamos lá para Gênesis capítulo 4. Genesis 4, verse 1. Versículo 1 de Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Adam knew Eve and she had a baby. Adão conheceu a Eva e ela teve um bebê. How many of your translations have the word knew or know? Quantas das traduções aqui usam a palavra conheceu?
How many have the word Adam cohabited with Eve and she had a baby? Quantos na sua versão tem a palavra Adão coabitou com Eva? Ah. Cohabited. Coabitou. You can't have a baby by just knowing something about your wife. Não dá para se ter um bebê simplesmente conhecendo alguma coisa acerca da sua esposa, não é mesmo? If you think so, I want to meet with you back there after the meeting tonight. Se você acha que dá para ter um bebê assim, por favor, me encontre lá atrás e me explique. In Genesis 18:19, Em Gênesis 18, 19, this is speaking about Abraham. God is speaking about Abraham. Would you read Genesis 18:19? aqui Deus está falando sobre Abraão. Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. God says, I have known him. He's known Abraham. It's chosen in Portuguese, but I can explain. How many have the word known? Quantos tem a palavra aqui conheceu Known? Abraão? Eu o tenho conhecido. Your Bible has A palavra conhecido aí. the word known. How many? Quantos tem essa palavra? All right. Porque eu o tenho conhecido. Okay. How many have the word chosen? Quantos tem a palavra escolhido? Ah. Known and chosen mean the same thing. Vocês estão começando a perceber que esse conceito de conhecer e escolher é a mesma coisa aos olhos de Deus? Let's go to the book of Amos. Vamos para a profecia de Amós. Daniel, Hosea, Joel, Amos, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk. E o restante dos profetas menores. Amos? Amos chapter 3. Capítulo 3. Página dos 947. Page 947. If you have the right Bible. Na minha Bíblia. Amos 3 and verse 2. Amós 3, 2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. God is speaking to Israel. How many have the word known? Quantos têm a palavra conhecido no texto desse versículo? How many have the word chosen? Quantos têm a palavra escolhido? It's because it means the same thing. Significa a mesma coisa. He knew Israel above all, or he knew all about all the families of the earth. É lógico que ele sabia tudo a respeito de todas as famílias da terra, As far as being aware of all the families. no sentido de estar consciente da existência das várias famílias. But he says, I have known you in a very special way, Mas ele diz: eu tenho conhecido vocês de uma forma muito especial, in a way in which I put my love upon you distinctively apart from all the other nations. de forma que eu coloco o meu amor sobre vocês de uma forma diferente que eu faço com todas as demais famílias da terra. Let's go to Matthew 7. Mateus capítulo 7. Jesus is talking about the final day of judgment. Jesus está falando sobre aquele dia do juízo final. May we read Matthew 7, 22 and 23. Vamos ler Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Those that Christ will send to an eternal hell, Aqueles que Deus haverá de enviar para a condenação eterna, para o inferno eterno, concerning them, he is able to say, I never knew you. com relação a estes, ele poderá dizer:
eu nunca vos conheci. Now, that certainly doesn't mean that he was restricted in what he was aware of. Certamente isso não quer dizer que o conhecimento de Deus era restrito, ele não estava consciente da existência deles. Their problem was he knew too much about them. O problema dessas pessoas é que Deus conhecia muito a seu respeito. He knew that they were church members who deserved to burn in hell. Ele sabia que eles eram membros de igrejas que mereciam ser queimados no inferno. They had all the characteristics of a Christian, Tinham todas as características do cristão, except for an intimate relationship with the personal God of heaven. exceto aquele relacionamento íntimo com o Deus do céu. And for those that think you can lose your salvation, E para aqueles que pensam que podem perder a sua salvação, see this verse in regards to that. olhem o versículo com isso no pano de fundo da sua mente. Everyone that Jesus sends to hell, Todos aqueles a quem Jesus envia para o inferno, he is going to be able to say, I never knew you. ele poderá dizer dessas pessoas todas, eu nunca vos conheci. But he says in John 10, I know my sheep and am known of mine. Mas em João 10 ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. They hear my voice and they follow me. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. I give unto them eternal life, and no man will pluck them out of my hand. Eu lhes dou vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. If you've ever come into that kind of intimate relationship with Jesus Christ, Se você algum dia já chegou a esse relacionamento íntimo com Jesus Cristo, where he knows you with a chosen love, onde ele te conhece com um amor escolhido, there is therefore now no condemnation. então já não resta mais condenação para tais pessoas. The word know or knew is also used in verses like this. A palavra conhecimento ou conheceu também é usada em outros versículos tais como: He made him who knew no sin to become sin for us. ele fez com que aquele que não conheceu o pecado se fizesse pecado por nós. Jesus knew plenty about sin, Jesus sabia muito a respeito do pecado, but he never came into an intimate association with it in his person. mas ele nunca se associou pessoalmente, intimamente com o pecado. That's why when he died at Calvary, he has provided a righteousness for us. É por isso que quando ele morreu no Calvário, ele nos providenciou, ele nos supriu com uma justiça perfeita. That's 2 Corinthians 5:21. 2 Coríntios 5:21. Beloved, let us love one another. Amados, amemo-nos uns aos outros, For love is of God, porque o amor é de Deus, and everyone that loves is born of God e todo aquele que ama é nascido de Deus, and knows God. e conhece a Deus, And knows God. e conhece a Deus. 1 John 4:8. Isto é 1 João 4:8. Now back to our text in Romans 8:29. Voltando lá para o nosso texto de Romanos 8:29, This word foreknowledge is used 5 times in the New Testament when it's referring to God. essa expressão dantes conheceu é usada 5 times? Yes. 5 vezes in the New Testament. Yes, sir. No Novo Testamento com referência a Deus. And God is the one doing the foreknowing. E Deus é aquele que executa esse dantes conhecer. These times, once in Acts, twice in Romans, twice in 1 Peter. Aparece uma vez em Atos, 2 vezes em Romanos e 2 vezes em 1 Pedro. 3 times it's used as a verb and twice it's used as a noun. 3 vezes é usado na sua forma verbal e 2 vezes é usada na forma de pronome. Moffat's translation translates all 5 times as the word predestined. A tradução de Moffat traduz as 5 vezes que essa palavra aparece como predestinados. Wuest expanded translation of the New Testament. Wuest Ok? Wuest, ele expandiu essa tradução, translates all 5 times usages as the word foreordained. e ele usa as 5 expressões, essas 5 citadas, como sendo pré-ordenou.
Mr. Weiss was a Greek professor at Moody Bible Institute for years. Esse senhor Weiss era um professor de grego no Instituto Bíblico de Moody durante muitos anos. I studied Greek through Mr. Weiss, and I know that he's not a Calvinist. Eu estudei grego com esse professor Weiss e eu sei que ele não é calvinista. He's simply translating the word for what it really means. Ele simplesmente está traduzindo a palavra pelo seu real significado. The amazing thing is that men can be very learned about the Bible, but because of their preconceived notions that they've grown up with, A questão triste é que as pessoas podem ter um conhecimento muito vasto, inclusive linguístico, ou da Bíblia, mas por causa de preconceitos com os quais eles já cresceram, they'll go to all lengths to make words fit into their preconceived theological ideas. eles irão às últimas consequências para fazer com que as palavras se encaixem às suas ideias pré-concebidas. In Acts chapter 2, verse 23, Em Atos 2, 23, in Acts 2 and verse 23, Atos 2, 23, the word foreknowledge is used as a noun. a palavra presciência aqui é usada como um pronome. Verse 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. When Jesus was delivered into the hands of the soldiers, the Romans, to be crucified, Quando Jesus foi entregue às mãos dos soldados romanos para ser crucificado, it was simply one step in that predetermined plan to redeem sinners. simplesmente foi mais um passo daquele plano pré-determinado de Deus para salvar pecadores. Just like I had a stop in St. Louis on Assim- our trip to Brazil. Assim como eu, por exemplo, tive que dar uma parada em St. Louis na minha viagem para o Brasil. He was delivered by the determined counsel. Ele foi entregue pelo determinado conselho. That suggests to me that God was not taken by surprise. Isso para mim parece sugerir que Deus não foi pego de surpresa aqui. The word foreknowledge there is translated by Moffat, as we gave you, the E- predestined course. E aqui a palavra que aparece no português como presciência é traduzida por Moffat como o curso pré-determinado. In Goodspeed's translation, Numa tradução de uma outra pessoa chamada Goodspeed, the word is translated intention. a palavra aqui é traduzida por intenção. In Weiss' translation, he has foreordination of God, which is that act fixing his destiny. Weiss traduz novamente aqui a pré-ordenação de Deus, que significa aquele ato que fixa o destino. In the New English Bible, it is translated as plan. Numa nova tradução inglesa é traduzido como plano. Let's go to 1 Peter and chapter 1. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1. When Peter opens this epistle, he describes those that he's writing to in verse 1 as pilgrims. Quando Pedro abre essa epístola, ele descreve os destinatários da carta como sendo peregrinos. In verse 2, he describes them as elect. No versículo 2, ele os descreve como eleitos. And he tells us the basis upon which they were elected. E ele nos dá a base pela qual eles foram eleitos, And that was the foreknowledge of God the Father. segundo a presciência de Deus Pai. As we said, Moffat translates that word predestined. Como nós já dissemos, Moffat traduz essa palavra predestinado. Goodspeed's translation, predestined. A tradução de Goodspeed também é predestinado. Weiss, foreordination. A tradução de Weiss é pré-ordenado. New English Bible, in the purpose of God the Father. Na nova tradução inglesa, no propósito de Deus o Pai. And in that same chapter, in verse 20, E no mesmo capítulo, versículo 20, in verse 19, you can see it speaking about Jesus. já no versículo 19, você pode ver que isso se refere a Jesus. And he gave his blood as a lamb without spot or blemish. Ele, como cordeiro, deu seu sangue, cordeiro sem defeito, sem mancha. And in verse 20, he indeed was foreordained before the foundation of the world.
E no versículo 20 diz que ele foi pré-conhecido ou pré-ordenado antes da fundação do mundo. As we said, Moffat translates that predestined. Já dissemos que Moffat traduz esse mesmo termo aqui como predestinado. Goodspeed translates that predestined. Também Goodspeed traduz isso aqui por predestinado. Wuest, foreordination. Wuest traduz como pré-ordenado. Phillips' New Testament chose. A versão de Phillips, que é uma paráfrase, traduz como escolheu. Williams' New Testament foreordained. O Novo Testamento de Williams também traduz por pré-ordenou. New English Bible, predestined. A nova versão inglesa, predestinado. My King James Bible uses one word in verse 2 and a different word in verse 20. A minha Bíblia, ela usa uma palavra no versículo 2 e outra palavra no versículo 20. And I'm not sure it translates into Portuguese very well, but in verse 2 it's foreknowledge, in verse 20 it's foreordained. Eu não sei se traduz bem no português, mas no versículo 2 é pré-ciência e no versículo 20 é pré-ordenação. Both words mean the same thing, fore-appointed or chosen. As duas palavras significam a mesma coisa. Pré-ordenado, escolhido. Now let's go back to Romans, if you will, Romans 11. Voltando lá para Romanos, só que agora no capítulo 11. We find the word used in verse 2, Romans 11 and verse 2. Vejam Romanos 11, 2. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo. Moffat, predestined. Na tradução de Moffat, essa palavra é predestinado. Goodspeed, marked out from the first. Na tradução de Goodspeed é destacado desde o início. Wuest, foreordained. Wuest traduz como pré-ordenou. Phillips, whose destiny he himself appointed. A paráfrase de Phillips, cujo destino ele mesmo ordenou, direcionou. The Amplified New Testament, marked out, appointed, foreknown from the beginning. A versão amplificada do Novo Testamento é destacado, apontado, pré-conhecido antes do começo. Williams has a good one. He says, on whom he set his heart beforehand. Williams tem uma tradução interessante aqui. Ele diz, sobre quem ele colocou o seu coração de antemão. And back to our text in Romans 8. Voltando então para Romanos 8. The foreknowledge word there in Romans 8:29 is translated, as we said by Moffat, as predestined. Essa expressão dantes conheceu, como nós já dissemos, é traduzida por Moffat como predestinado. Goodspeed had marked out from the first. Goodspeed traduz como tendo sido marcados, destacados desde o início. Wuest, foreordained. Wuest traduz por pré-ordenou ou pré-ordenados. Phillips, let's see, we don't have that amplified. Let's see, they don't give all these. Romans 8:20, on whom he set his heart beforehand. Williams? Yes, Williams. Williams usa a mesma expressão sobre quem ele colocou o seu coração de antemão. The Jerusalem Bible chose specially long ago. A Bíblia de Jerusalém traduz escolheu há muito tempo atrás. The Good News for Modern Man had already chosen. Esse Novo Testamento na linguagem de hoje diz já havia antes escolhido. I think there's a few more that I'd listed, but I won't take the time to find them just now. Eu sei que há vários outros que eu alistei no meu livro, mas eu não vou tomar o tempo para achar agora. But anyway, the word foreknew in Romans 8:29 De qualquer forma, essa expressão dantes conheceu em Romanos 8:29 means the same as election. significa o mesmo que eleição.
B.H. Carroll was the founder and first president of Southwestern Baptist Theological Seminary. B.H. Carroll foi o fundador e o presidente do Seminário Teológico do Sudoeste dos Estados Unidos. He was converted in 1865 after a bitter struggle with skepticism. Ele se converteu em 1865 depois de uma luta contra um ceticismo muito árduo da parte dele. He was a pastor, educator, and denominational leader. Ele era pastor, educador e um líder denominacional. And his best-known work was an interpretation of the English Bible. E a sua obra mais famosa foi uma interpretação da Bíblia inglesa. Here's what he said about the word foreknowledge. Vejam o que ele diz acerca da palavra, dessa expressão, dantes conheceu. When I was a young preacher, a Baptist preacher who was a good man, Quando eu era um jovem pregador, um pastor batista que era um bom homem, but Arminian in his theology, he preached a sermon on election. mas ele era arminiano na sua teologia, ele pregou um sermão sobre eleição. He said election is according to the foreknowledge of God. Ele disse que a eleição é de acordo com o pré-conhecimento de Deus. God foreknew that certain men would repent and believe. Deus antes conheceu que aquele certo homem haveria de se arrepender e crer. And having before seen that they would repent and believe, he elected them. E tendo previsto que ele haveria de se arrepender e crer, Deus elegeu a eles. When he got through, I told him that the New Testament use of foreknowledge Quando ele terminou a sua mensagem, eu fui para ele e eu disse que o uso que o Novo Testamento faz desse antes conheceu was the equivalent to predestination, and any Greek scholar would tell him so. que essa palavra era o equivalente à predestinação e que qualquer erudito de grego haveria de dizer isso para ele. And that election was not based on any foreseen goodness in man, E que a eleição não se baseava em qualquer bondade que teria sido antevista nos homens por Deus, or any foreseen faith or repentance in man, ou qualquer fé ou arrependimento antevisto no homem, but that repentance and faith proceed from election and not election from them. mas que o arrependimento e a fé procedem da eleição e não a eleição deles. So what Paul means by foreknowledge is just about the same as predestination. Então, o que Paulo quer dizer com antes conheceu é praticamente a mesma coisa que predestinação. That in eternity God determined and elected according to that predestination. Que Deus na eternidade passada determinou e elegeu de acordo com essa predestinação. The five-link chain will not be broken. Essa corrente de 5 elos não haverá de ser quebrada, rompida. Every single one that God set his love on before the world began, Todos aqueles por sobre quem Deus colocou o seu amor antes do mundo ter tido início, in distinction from all the others that he passed by, em distinção dos outros que Deus simplesmente não focalizou o seu amor ou a sua atenção, he predestined or marked out the course aqueles em quem ele focalizou o amor, ele predestinou ou ele marcou antecipadamente o curso, that they and only they would participate in gospel privileges, para que eles e somente eles participassem de privilégios do Evangelho. he, in accomplishing redemption through his Son, would send his Spirit and one day seize them with irresistible superiority. E ele, com aquela redenção efetuada pelo seu Filho, haveria de se estender rumo a eles e haveria de conquistá-los com um amor, com irresistible what? Superiority. Ok, com uma superioridade irresistível. And having done that, he would grant them the gift of repentance and faith to the acknowledgement of the truth. Então, tendo feito isso, ele haveria de dar a esses o presente da fé, do arrependimento, para conhecerem a verdade. He would create in their hearts a new birth that would look to Jesus Christ for the solution for their sin problem. Ele haveria de criar no coração desses um novo nascimento que estaria com os olhos postos em Cristo para a solução desses problemas todos. And at the sight of that kind of faith, they would be immediately
justified from all their guilt. E à luz dessa fé descrita, eles seriam imediatamente justificados de toda a culpa. They would be made holy in their hearts and their conduct. Eles seriam tornados íntegros no seu coração, na sua conduta. And they would persevere in holiness all the way to the end and be glorified in heaven. E eles haveriam de perseverar em santidade até o fim, até serem glorificados no céu. So God's redemptive purpose of election began in one end of eternity and will not be broken until the other end of eternity. Então, o propósito eletivo de Deus começou na eternidade, lá no passado, e ele não será quebrado, não será desfeito até o final do restante da eternidade no futuro. And through that whole redemptive process, Então, it will bring great glory to God's grace. E através de todo esse processo redentor, ele haverá de trazer glória para o Criador, para o Redentor. Now, foreknowledge is not a harsh word. Então, a palavra dantes conheceu não é uma expressão dura. It means foreloved. Ela significa aqueles a quem ele amou antecipadamente. And God said to us in Jeremiah 31:3, E Deus diz para nós em Jeremias 33:3. I have loved you with an everlasting love, Eu vos amei com amor interminável. and with loving kindness I have drawn you. E com a gentileza, com compaixão, eu os atraí para mim. I exhort you to surrender to the sovereign love of God. Eu quero exortá-los para que se rendam ao amor soberano de Deus. And be amazed that he would have anything with a creature like you and I. E que se maravilhem com o fato de que Deus teria qualquer ligação com criaturas como você e como eu. To the praise of the glory of his grace. Para o louvor da glória da sua graça.